SPTV segunda edição. Oferecimento Unimed Prudente, 45 anos. Tudo que inspira cuidado nos inspira. Inquérito concluído. O resultado do trabalho de investigação da Operação Etos foi encaminhado para a Justiça, que decretou prisões preventivas de 54 acusados de envolvimento no caso. Você já pagou o IPTU este ano? Dados da Prefeitura de Prudente mostram que 1/3 dos contribuintes ainda não está em dia com o pagamento do imposto. E é bom não deixar para depois. Quando você deixa de pagar esse imposto, você já está tendo um percentual de 0,20% de multas diárias. Um novembro fora do comum. O calorão que você sentiu durante o mês que passou foi o maior do período em 46 anos. Agora veja esses tapetes. Parecem comuns, não é? Mas segundo a polícia foram engomados com droga. Os detalhes e mais agora no SPTV. Olá, boa noite para você. Está nas mãos da Justiça a conclusão do inquérito da Polícia Civil sobre a Operação Etos. As prisões temporárias de dezenas de acusados de envolvimento no caso foram convertidas em preventivas. Essas imagens feitas pela Polícia Civil mostram o trabalho para levar os malotes da investigação da Operação Etos da delegacia para o Fórum de Presidente Venceslau. Tudo para que a Justiça avalie os 41 volumes que totalizam 1.169 páginas da conclusão do inquérito. A Justiça acatou o pedido da Polícia Civil para converter as prisões temporárias dos 54 suspeitos em prisões preventivas. Ou seja, a partir de agora elas são por tempo indeterminado. Entre os envolvidos estão 34 advogados, o ex-vice-presidente do CONDEP, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, que já foram presos durante a operação, 5 advogados que ainda estão foragidos e 14 integrantes de uma facção criminosa que também já estão presos. As prisões da Operação Etos começaram no último dia 22 em todo o estado de São Paulo. A Polícia Civil e o Ministério Público fizeram buscas e apreensões em casas e escritórios de advogados. Foram apreendidos documentos, computadores e celulares. A polícia e a promotoria apontam que os advogados passaram a fazer uso da facilidade para entrar em unidades prisionais e do sigilo garantido pela Constituição entre cliente e profissional para agir como uma espécie de pombo-correio, levando e trazendo informações. Toda essa operação teve início aqui no Oeste Paulista há 1 ano e meio, quando agentes penitenciários encontraram cartas e bilhetes durante averiguações de rotina. Nessas cartas, segundo a polícia, havia ordens de uma facção para que os advogados entregassem a pessoas ligadas ao crime. Agora à tarde, juízes e promotores realizaram um protesto no Fórum de Presidente Prudente contra a aprovação do projeto de lei com medidas contra a corrupção pela Câmara dos Deputados na madrugada de ontem. Eles se reuniram em frente ao prédio do Fórum, questionaram as mudanças feitas na proposta que definia 10 medidas para combater o crime de corrupção que teriam sido desfiguradas pelos deputados. E o promotor de justiça Jurandir José dos Santos explicou a reivindicação desse movimento. A lei está prevista que se a ação penal proposta pelo Ministério Público, depois se o réu for absolvido, o promotor que o acusou pode ser responsabilizado por abuso de autoridade. O juiz que condenou o réu, que por alguma razão foi absolvido, também pode ser punido por abuso de autoridade. Eu vou ser impedido, como promotor, de processá-los e o juiz de condená-los por um processo de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de verba, qualquer crime contra a administração pública. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS e uma constatação preocupante pode ser feita. Só nesse ano em Prudente, o número de novos casos de HIV registrados aumentou quase 40% em relação ao ano passado. Segundo o programa DST-AIDS em Prudente, de janeiro a setembro foram registrados 73 casos, 20 a mais que no mesmo período do ano passado. E como o diagnóstico precoce é a principal forma de garantir melhor qualidade de vida ao portador de HIV, diversas ações ofereceram oportunidades para a população fazer o teste. No balanço de sexta-feira até hoje, segundo o programa DST-AIDS, foram realizados na cidade 5.000 testes de HIV. Mas a qualquer momento é possível procurar uma unidade de saúde e realizar o exame. Agora a gente vai para o intervalo, mas ainda hoje aqui no SPTV tem reportagem sobre o calorão que todo mundo sentiu nesse último mês de novembro. E já no próximo bloco o assunto é IPTU. 1/3 dos contribuintes de Prudente ainda está inadimplente em relação ao imposto esse ano.
Agora são 7 horas, 21 minutos, 28 graus em Prudente. A Justiça Eleitoral negou um recurso da defesa da prefeita reeleita de Indiana, Celeide Aparecida Floriano, do PSD, e do vice-prefeito Carlos Alberto Stuani, do mesmo partido, contra a sentença que cassou a candidatura dos políticos. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira. A cassação foi no dia 11 de novembro, com base em denúncias de captação ilícita de votos. Na mesma decisão, foi determinada ainda a realização de novas eleições em Indiana para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Ao g1.com.br/TV Fronteira, o advogado Adriano Gimenez Stuani, que atua na defesa de Celeide e de Carlos Alberto Stuani, disse que prefere não se manifestar sobre o assunto. Em Prudente tem muita gente pensando no IPTU, mas não é o do ano que vem não, é o deste ano mesmo, que ainda não foi pago. Praticamente um terço dos moradores da cidade ainda está inadimplente com o imposto e o número é maior que o do ano passado. A dona Márcia está feliz. Ela conseguiu se planejar e pagar o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, em dia. Mas não foi nada fácil, viu? Para não passar sufoco no ano que vem, os presentes do fim deste ano já sofreram uma redução. Tive que deixar de comprar algumas coisas, porque eu prefiro pagar à vista para aproveitar o desconto. Todo ano a gente espera que mantenha um valor e isso acaba não acontecendo. Então, a gente tem que se privar de alguma coisa para poder quitar e ficar mais tranquilo o ano todo. Só que tem muita gente que nem conseguiu pagar ainda. Praticamente um terço dos contribuintes de IPTU ainda está inadimplente em Prudente. São mais de 38 mil pessoas devendo o imposto para a prefeitura, número 11% maior do que o registrado no ano passado. Isso representa 126 milhões de reais a menos nos cofres públicos. O secretário municipal de Finanças alerta que quem ainda não regularizou a situação este ano tem que se apressar, pois com a virada do ano e o reajuste dos valores, a tendência é que essa dívida aumente. Quando você deixa de pagar esse imposto, você já está tendo um percentual de 0,20% de multas diária, em torno de até 20%, e mais 1% ao mês. E se a pessoa quita até o final do exercício, ela deixa também de ter uma atualização, porque hoje, a partir de dezembro, vai ser atualizada essa OFM. E quem perde com tudo isso? A própria população. Tudo que você arrecada referente a esse imposto, você por lei já é obrigatório gastar 25% na área da educação e 15% na área da saúde. Então, se você deixa de arrecadar, esse valor não é reinvestido nessas áreas e que é revertido para a própria população. O atendimento no setor de tributação da Prefeitura é realizado das 8 da manhã às 5 da tarde. O Conselho Nacional de Trânsito suspendeu a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças de até 7 anos e meio em veículos de transporte escolar. A resolução foi publicada no Diário Oficial de hoje. No ano passado, o próprio CONTRAN tinha determinado a obrigatoriedade, dando prazo para regularização até fevereiro desse ano. No final de 2015, o prazo foi estendido para janeiro do ano que vem. Só que agora a exigência foi suspensa. O motivo, segundo o CONTRAN, é a dificuldade de adaptação dos veículos e a pouca oferta de cadeirinhas com cinto de segurança no mercado. E mais um assunto para os estudantes. A partir do ano que vem, o uso do celular pode deixar de ser proibido nas escolas do Estado. Isso porque o governador Geraldo Alckmin mandou nesta quarta-feira para a Assembleia Legislativa um projeto que altera que determinava essa proibição. Ela está em vigor há mais de uma década, a lei. O governo quer liberar os smartphones e tablets em salas de aula, mas só para fins educativos. A fiscalização vai ser feita por professores e pela direção da escola. O governador pediu que os deputados votem a alteração da lei em regime de urgência. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem a previsão do tempo para amanhã. E ainda, novembro terminou e, segundo a meteorologia, foi atípico. O novembro desse ano foi o mais quente dos últimos 46 anos em Prudente. Agora são 7 horas, 28 minutos. Já estão na Polícia Federal tapetes que teriam sido, olha só, engomados com cocaína. Eles estavam nas malas de 2 africanos que viajavam no ônibus e foram abordados na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó, hoje de manhã.
A Polícia Rodoviária explicou que fez um teste para identificar a presença de drogas nos tapetes e o resultado foi positivo. Os 2 suspeitos, um homem de 29 anos e uma jovem de apenas 17, também foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Prudente. O homem acabou preso e levado para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá. A jovem foi levada para o Conselho Tutelar de Prudente, já que foi considerado pela polícia que ela não tinha envolvimento no caso. Quem passou pelo calçadão de Prudente pela manhã encontrou isso aí. Bastante água espalhada por onde as pessoas normalmente estão circulando. A água transbordou dos ralos e empoçou vários pontos. A Prefeitura de Prudente diz que uma equipe está verificando o local, mas há suspeita de que uma raiz de uma árvore possa ter prejudicado a tubulação. Há 46 anos, Prudente não via um mês de novembro tão quente como esse que acabou ontem. As temperaturas foram mais altas que o normal, o sol forte estava sendo um castigo para quem trabalha ao ar livre e aí, para amenizar um pouco, vale de tudo. Essa é a rotina da Maria antes de sair para o trabalho. Bastante protetor solar na pele, chapéu, luvas e manga longa. Ela enfrenta a temperatura e a umidade que for na rua enquanto atua como cooperada da Cooperlix. Sobre o mês que acabou, as lembranças são as mais quentes possíveis. É muito quente mesmo, não está aguentando. Os meninos aqui até passando mal na rua. Ao todo são 90 cooperados. Quem vai para a rua tem sempre água à disposição nos caminhões, senão ninguém teria aguentado o novembro que passou. A gente teve que comprar outro bebedouro porque a água não estava vencendo, a água estava ficando muito quente. Segundo o Centro de Meteorologia de uma universidade de Prudente, a temperatura média de novembro foi de 26,9 graus, maior que a média histórica, que é de 25,4 graus. Quanto ao volume de chuva, foram só 18 milímetros, bem menos que a média histórica de 150 milímetros. Desde 1970, portanto há 46 anos, novembro não havia sido tão seco. Apesar das pancadas isoladas, nós tivemos um índice de chuva bem abaixo da média. Olha, sentiu mesmo a intensidade do tempo no mês de novembro? Aqueles profissionais que trabalham assim, ó, ao ar livre, expostos a toda e qualquer mudança de temperatura e de umidade relativa do ar. Cruel mesmo, o sol muito quente, né? Foi um dos meses desse ano mais quente. Eu achei quente, hein? Achei quente e a gente chegava a ficar preto. Já para Dona Maria, que trabalha há 22 anos no sol, foi só mais um mês típico com características da nossa região. Mais quente um pouquinho, não foi? Mas não foi muito, não. Continuou trabalhando com toda a força. Graças a Deus. Tem muito calor, né? Mas pode ser que essa situação comece a melhorar agora em dezembro. Por essa sexta-feira, a previsão é de um dia de que o sol aparece, mas já há aumento de nuvens logo pela manhã. Isso pode levar a pancadas de chuva à tarde e à noite. Aqui em Presidente Prudente, a temperatura varia entre 19 e 32 graus. Veja agora como fica em outros municípios. Em IEP, a temperatura varia entre 17 e 30 graus. Mas em outros municípios, ela pode ficar mais alta. Em Mirante, máxima de 33 e em Dracena, de 34 graus. Mas olha, o tempo já está bom pelo menos para o bolso. É que nesse mês a bandeira tarifária vai ser a verde, ou seja, não tem cobrança extra na conta de energia. Segundo a ANEEL, o que permitiu a volta da bandeira verde foi o aumento das chuvas em algumas regiões nas últimas semanas. E com isso, não é preciso usar a energia gerada pelas usinas térmicas, que é mais cara. Mas isso não é desculpa para deixar de economizar, viu? E já estamos a um mês de um novo ano para celebrar esse finalzinho de 2016, que trouxe tantos desafios, e renovar as esperanças de um 2017 com muitas realizações. A TV Fronteira preparou uma mensagem especial. Ela começa a ser exibida a partir de hoje na nossa programação, mas você confere aqui agora, em primeira mão com a gente. Como sempre, a TV Fronteira valoriza os talentos aqui da região e esse ano a mensagem conta com a participação da dupla Enzo e Éder, de Presidente Epitácio, que participou do The Voice Kids da Rede Globo, e da dupla Taeme e Thiago. A Taeme é prudentina. Repórteres e apresentadores da TV participam da mensagem com os artistas. Confira. Bom é saber que o melhor vai chegar. Sentir que há algo novo no ar. Por que não fazer o que você sempre quis?
deixar a vida acontecer e ser feliz. E acreditar no novo, sempre é tempo de sonhar de novo. A vida acontece agora e a alegria não tem hora. Se liga pra ver, um novo tempo nasce pra você. Se liga pra ver, um novo tempo nasce pra você. E o SPTV dessa quinta-feira fica por aqui. A gente encerra com imagens ao vivo do Parque do Povo aqui em Prudente. Uma ótima noite para você. Até amanhã. ZYB 876, TV Fronteira, Canal 13. O tempo todo com você. SPTV segunda edição. Oferecimento Unimed Prudente. 45 anos. Tudo que inspira cuidado nos inspira.